28 de outubro, o mês passando voando e a gente já se aproximando do final, prestes a virar a folhinha para o mês de novembro. Eu sou a Letícia Guimarães, vocês já estão um pouco mais acostumados comigo para conversar do outro lado da telinha. Geralmente sou eu que fico no chat aqui no YouTube, nos bastidores, conversando com vocês aqui na interação. Mas como Dona Carla Mendes está de férias, férias merecidas, ela volta na semana que vem. Por enquanto, eu vou assumindo aqui, então, essa cadeira com muita honra e com muita humildade para trazer para vocês as principais notícias, então, no começo da manhã, tudo que você precisa saber, então, para iniciar o seu dia. Lembrando que a gente também está transmitindo esse programa pela Rádio Hoje e também pelo canal C3. Então, se você está assistindo por esses canais alternativos e quer participar também da nossa interação, pega o celular, abre ali na página do Notícias Agrícolas, aproveita e manda sua mensagem aqui pelo nosso chat, sem se esquecer, é claro, de comentar de onde que você está falando, cidade e estado, para a gente saber direitinho de onde partem as suas informações. Lembrando também que hoje é dia de entrevista com o Eduardo Vanin a respeito do mercado da soja, então se você tem perguntas a respeito desse setor, já vai se adiantando, já manda suas dúvidas, que a gente carrega até então o final do programa, né, até o momento da entrevista com o Eduardo Vanin. E claro, se você também quer mandar uma mensagem falando como está o clima aí na sua região, como estão as condições de plantio das lavouras, como que está o avanço das safras por aí, também aqui é o lugar para isso, porque, claro, aqui no Bom Dia Agronegócio é onde você fica sabendo das principais informações que vão guiar o seu dia e os seus negócios. E, claro, a gente parte agora para a nossa rodada de preços. E a gente começa então com a nossa rodada de preços. Vou dar aqui uma atualizada na página para a gente passar direitinho aqui para vocês as nossas informações em tempo real, as nossas cotações. A gente tem a soja em Chicago nesse momento tendo uma leve queda de 0,46%, valendo 9 dólares e 61 centavos por bushel e 91 centavos por bushel, perdão, acabou de virar. O milho, tímida queda de 0,21%, cotado a R$ 4,14, 4 dólares. Meu Deus, vamos começar a segunda-feira, hein, gente? 4 dólares e 14 centavos por bushel. O trigo tem uma leve alta de 0,28%, com a cotação em 5,69 por bushel. E a gente tem o café, então, subindo mais, né? O café com alta de 2,11%, valendo 253 dólares centes por libra-peso, perdão. Açúcar trabalha com leve queda de 0,90%, algodão tímida queda de 0,10%. Agora a gente vira a nossa página, vamos falar um pouco de outras commodities, as commodities energéticas e as commodities metálicas. A gente vai então aqui atualizando a página também, porque claro, né, eu tô aqui desde as 6 da manhã, já começando a trabalhar, né, olhar as notícias para trazer para vocês, então é sempre bom atualizar a página para a gente vir com as informações bem atualizadinhas. O petróleo WTI trabalha em queda de 4,19 pontos, valendo 67 dólares e 59 centavos por barril. O Brent também trabalha com uma queda semelhante, 4,18, valendo 71 dólares e 44 centavos por barril. O gás natural também trabalha com leve queda, assim como o ouro, né? Agora a gente olha para as commodities metálicas. O ouro tem queda de 10,5, a prata tem uma queda menorzinha de 0,18 pontos e o cobre também trabalha com tímida queda nesse momento. E a gente olha agora para as informações que partem da Agriinvest Commodities, da abertura de mercado, então, feita pelo Eduardo Vanin, que já vai estar aqui com a gente, lembrando vocês, né? Toda segunda-feira é dia de entrevista com o Eduardo Vanin, da Agriinvest Commodities, então já se adiantem, já vão mandando suas perguntas aqui no nosso chat, lembrando de falar sempre de onde vocês estão acompanhando o programa Bom Dia Agronegócio, cidade e estado, que a gente leva suas dúvidas, portanto, sobre o mercado da soja, até então a entrevista com o Eduardo Vanin. Então vamos lá. Hoje a gente começa o dia com uma forte queda no petróleo. Israel retaliou os últimos ataques do Irã no final de semana, apenas alvos militares, e depois dos ataques o Irã disse que não pretende retaliar. Além disso, o Conselho do Supremo Líder do Irã disse que o país estaria aberto a uma aproximação
com o Ocidente, informações que o Vanin trouxe do Financial Times, jornal internacional. O resultado é de um movimento de risk-off sentido através do petróleo e derivados. Os óleos vegetais também recuam na Ásia e os futuros da ureia CFR Brasil ainda não caíram muito, apesar da redução de risco. Falando sobre compras de soja, mais negócios reportados na última sexta-feira, dia 25. No PNW, o 255SX para novembro e 255SF para dezembro, o spread SF está em 10 centavos no carry. As trades para embarque novembro no Golfo estão a 285 positivo SX e 275 positivo SF para dezembro. Os bases no Golfo acumularam alta de mais de 40 centavos por bushel em um mês, soja americana ficando cara. A margem do processamento na China, a partir da soja americana para embarque em dezembro e janeiro, está no break-even e a margem da soja brasileira para embarque de março a junho está positiva, entre 20 a 25 dólares por tonelada. Agora que a gente já falou um pouco da nossa rodada de preços, vamos entender um pouquinho quais são os destaques da semana, os destaques do dia, perdão, e daqui a pouco a gente já começa a destrinchar as nossas notícias. E a gente vai ter comentários aqui a respeito, olha só, da alta das commodities e a tensão do Oriente Médio impulsionando a compra de fertilizantes. A semana deve ser de mais chuvas no centro-oeste, perdão, e no sudeste, com diminuição das precipitações no sul do Brasil. A gente deve falar um pouquinho também sobre como a indústria da carne está se preparando para atender, portanto, aquela legislação do desmatamento na União Europeia. Vamos falar também sobre preços da mandioca, preços dos grãos, que vem informações do CPEA, e também um resumão do segundo turno das eleições. E vamos, portanto, para os nossos destaques da manhã. E a gente começa falando então das altas nas commodities e como que isso impacta a compra dos fertilizantes. Essa informação vem da Conab, a Companhia Brasileira de Abastecimento, e a gente tem então a divulgação do boletim de logística da Conab, que é referente ao mês de setembro, lembrando, né, que esses boletins eles sempre apuram, portanto, ao longo de um mês, essa questão, então, de logística, de preços, e trazem no mês seguinte, portanto, os dados consolidados. E a gente vai, então, destrinchando isso. As importações de fertilizantes atingiram 4,6 milhões de toneladas no mês de setembro, segundo a Conab, um volume 17,9% a mais do que o mesmo período no ano passado. E isso é impulsionado pela elevação dos preços da soja e do algodão, além da desvalorização do dólar. E lembrando que a gente está falando do mês de setembro. O volume acumulado de janeiro a setembro desse ano chegou a 31,81 milhões de toneladas, representando um aumento de 10,9% em relação também ao acumulado dos 9 primeiros meses de 2023. Esse é o maior registro para setembro na série histórica, de acordo com os levantamentos da Conab para o boletim de logística. A intensificação do conflito no Oriente Médio, ela tem impulsionado, portanto, o registro de compras, e diante do cenário, especialistas recomendam que os agricultores antecipem as suas aquisições para evitar possíveis problemas de oferta e aumentos abruptos nas cotações dos fertilizantes. A análise consta, portanto, no boletim logístico da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e claro, você também pode conferir essas informações no site do Notícias Agrícolas. O boletim mostra também que as exportações de milho em setembro chegaram a 6,42 milhões de toneladas, contra 6,06% observados no mês anterior, né? Então, a gente está olhando para setembro e também para agosto. Isso é um aumento de 5,9%, impulsionado pelos elevados estoques do cereal nas mãos das empresas e pela necessidade de abertura de espaço para armazenamento das novas safras. Enquanto a gente fala sobre a soja, a exportação de setembro chegou a 6,11 milhões de toneladas, segundo a Conab, versus 8,04 milhões
em agosto. Então, houve uma queda nas exportações de setembro referente a agosto de 24%, o que representa um movimento de quedas mensais em um mercado que tem apresentado flutuações influenciadas por fatores relacionados ao incremento da oferta mundial e também pelo fator cambial. Então, quando a gente olha para os fretes, né, na Bahia, no mês passado, o transporte de grãos e fertilizantes apresentou um comportamento variado, isso aí diferenciando, né, as regiões produtoras na Bahia. Distrito Federal, em comparação com agosto, os fretes em setembro também tiveram variações positivas. E no Mato Grosso, a gente vê aqui o mercado de fretes se posicionando, oscilando próximo à estabilidade no mês de setembro. Em todos os casos, com variações bastante moderadas, em continuidade ao cenário observado no mês de agosto, de acordo com a Conab. Então, a gente vê todos esses destaques e deixa para vocês, né, essas informações mais completas no site noticiasagricolas.com.br. E agora a gente vira a nossa chave e vamos falar um pouquinho sobre clima. Informações essas que partem da Metsul. A gente tem então um balanção aqui de como que a gente deve ver as chuvas se comportando durante a semana nas mais principais, né, nas diferentes regiões do Brasil. Então vamos lá, onde que vai ter chuva no Brasil essa semana? A gente vai ter um cenário de precipitação semelhante ao que foi a semana anterior, com chuvas mais frequentes e volumes mais altos no centro-oeste e no sudeste do país. A diferença é que na região sul a gente deve ter uma redução significativa nas chuvas. Então, vamos lá. A região norte tem chuvas caindo, né, chuvas diminuindo na comparação com a semana que passou, sobretudo no Amazonas. Onde mais chove no sul e no nordeste do Amazonas, além do nordeste do estado. A precipitação aumenta no sudoeste do Pará. Nas demais regiões, nas áreas do norte, as precipitações devem ser irregulares, com pancadas isoladas. Chove pouco no norte do Pará, Roraima e Amapá. Na região nordeste, a chuva será outra vez bastante escassa na maior parte da região, com precipitação mais concentrada na faixa costeira, especialmente entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, mas mesmo no litoral deve chover pouco e em poucas áreas. Chove mais na Bahia, com pancadas isoladas, chove mais no oeste e no sul da Bahia, ainda mais no sul do Maranhão e do Piauí, mas sem volumes altos, segundo a Metsul. No centro-oeste, a semana vai ter outra vez volumes altos de chuvas em vários pontos dessa região. Os acumulados mais elevados devem ser no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso do Sul e no estado de Goiás. No sul do Mato Grosso do Sul, as precipitações são mais escassas, conforme os dados da Metsul. Na região sudeste, a semana que começa deve ter instabilidade frequente na maior parte da região. As pancadas de chuva devem ser diárias, mas isso não significa que chove em todos os locais. Serão pancadas localizadas associadas ao calor e à umidade. Chove mais em Minas Gerais, no norte do estado de São Paulo e no Espírito Santo. No sul e no leste paulista, a chuva é menos frequente, com baixos volumes, incluindo a capital de São Paulo. A Metsul destaca também que essas pancadas isoladas no sudeste e no centro-oeste, em locais distantes da costa, nos próximos dias, devem se dar sob uma atmosfera aquecida sob o ar tropical, assim que é provável que a chuva localmente pode ser mais forte, com temporais com raios, granizos e vento, em especial no final da tarde, comecinho de noite, como ocorre então naquelas tardes de verão, né? E no sul do país a semana deve começar então com chuva mais escassa, com pouca ou nenhuma precipitação na maior parte da região sul do país. Isso será consequência da influência de um centro de alta pressão sobre o Oceano Atlântico e, como efeito, a instabilidade deve atuar mais nos litorais ali de Santa Catarina e do Paraná pela umidade que vem do mar. Portanto, essas informações do clima que partem da Metsul. São 8h17, horário de Brasília. Lembrando a vocês para virem aqui trazendo informações no nosso chat, tanto comentando de onde vocês acompanham o programa Bom Dia Agronegócio, cidade e estado. Não se esqueça de trazer para a gente essas informações, como também trazer suas dúvidas sobre o mercado da soja. Lembrando que já a gente tem entrevista com o Eduardo Vanin, da Agriinvest Commodities. E a gente muda o nosso assunto agora, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de carnes e a adequação, portanto, do mercado de carnes bovinas àquela lei
proposta pelo bloco da União Europeia em relação ao desmatamento. Não só essa lei impacta o Brasil, mas também outros players que exportam produtos do agronegócio para a União Europeia. Houve um evento promovido pela Imaflora, no qual a ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, fez uma participação e trouxeram, portanto, informações a respeito disso, de que a indústria da carne prepara um projeto para atender essa lei antidesmatamento da União Europeia. E pela proposta, os bovinos, né, as cabeças de gado que já estão em fazendas habilitadas para exportar para o bloco europeu, seriam considerados em conformidade à regra. Então vamos lá, vamos destrinchar essas informações que a gente tem aqui. Hoje o Brasil ele já tem um protocolo de rastreabilidade bastante específico para exportar para a União Europeia. A gente tem o SISBOV, que determina a identificação individual, e o monitoramento do animal, né, do bovino, pelo menos 90 dias antes do abate e que seja mantido na propriedade habilitada à exportação nos 40 dias que precedem o envio desse animal, então, portanto, para o abate no frigorífico. Já a legislação antidesmatamento da União Europeia, a EUDR, né, EUDR na sigla quando a gente fala em português, cuja aplicação é prevista inicialmente para 30 de dezembro, mas que pode ser adiada, ela exige a rastreabilidade desde o nascimento do animal. E a proposta da ABIEC é o seguinte, que a partir das guias de trânsito animal, a GTA, os animais com até 13 meses que foram adquiridos para engorda por propriedades habilitadas sejam considerados aptos a ter a carne exportada. Isso porque, em geral, os bovinos até essa idade passam por apenas uma fazenda antes de ir para engorda. O que disse a coordenadora de rastreabilidade da ABIEC, a Daniele Schneider, nesse evento promovido pelo Imaflora em Cuiabá na semana passada. Abre aspas, portanto, para a Daniele. Não está resolvido o problema. Não é em 100% das propriedades que conseguiremos fazer isso, mas com o auxílio de certificadoras que já estão dentro do processo, conseguiríamos voltar uma casa para trás e com a GTA para saber a propriedade anterior onde o animal estava e também se tudo está conforme com o requisito em relação à lei antidesmatamento. O objetivo é, entre aspas, segundo Daniele, salvar o máximo do estoque de animais que já estão sendo engordados em propriedades habilitadas para exportação. Segundo a ABIEC, o Brasil tem 1.200 propriedades habilitadas a vender o gado para fornecimento de carne para a União Europeia, com um estoque total de 6 milhões de animais. E isso não significa, segundo a Daniele, que esses animais estão prontos para abate, apenas que são animais cadastrados na base de dados com o SISBOV. A informação de faixa etária deles, né, desses animais, a ABIEC não possui. Então, é preciso todo um trabalho que não se dá do dia para a noite, né? Lembrando que a Carlinha Mendes já trouxe essas informações aqui e também no Notícias Agrícolas a gente acompanha constantemente os desdobramentos e as repercussões também dessa lei antidesmatamento da União Europeia, como isso pode afetar as exportações do agro brasileiro. É preciso que haja diretrizes muito concretas e muito bem explicadas e também tempo hábil para que certas coisas aqui no Brasil, certas medidas sejam possíveis de serem tomadas em consonância, portanto, com essa legislação que a União Europeia quer aplicar aqui no Brasil. 8 horas e 21 minutos, horário de Brasília. A gente vira a nossa chave, então, e a gente passa a falar sobre o mercado da mandioca, informações que vêm do CPEA. No mês de maio, né, desde o mês de maio, a valorização da mandioca chega a 60%, segundo as informações e o acompanhamento do CPEA, que é o Centro de Estudos em Economia Aplicada. O valor médio da raiz da mandioca posta-fecularia fechou em R$ 648,74 por tonelada na semana passada, com alta de 3% em relação a semana anterior. Os pesquisadores do CPEA destacam que esse foi o 20º avanço semanal consecutivo e desde meados de maio, quando a média registrou a mínima do ano, a elevação acumulada é de 59,8%, arredondando 60%.
Em 12 meses, a alta no preço da mandioca é de 8,2% em termos reais. E segundo os pesquisadores do CPEA, esse impulso, ele tem sido, esse impulso, perdão, ele tem sido em relação à demanda, favorecendo, né, a questão da mandioca. Mais recentemente, a menor oferta é o que tem determinado esses aumentos mais constantes. Nesse caso, muitos produtores estão ali postergando a colheita da mandioca, sobretudo por conta da rentabilidade, que, ainda que tenha aumentado, ela está limitada em decorrência das menores produtividades e teor de amido. E a gente fala também, portanto, a respeito do mercado de grãos, também informações que partem do CPEA. Começando a falar sobre a soja, o levantamento do CPEA mostra que a firme demanda pela soja em grãos, sobretudo por parte das indústrias esmagadoras, elevou os preços internos da oleaginosa ao longo da semana passada. E a alta também esteve atrelada à retração dos sojicultores que evitaram negociar grandes volumes no mercado spot nacional. Os pesquisadores do CPEA indicam que esses produtores estão com as atenções voltadas às atividades no campo envolvendo, claro, né, esse ciclo da soja 24-25, que, vale ressaltar, estão em ritmo mais lento do que o observado nas últimas temporadas. Assim, os indicadores Exalc, BMF Bovespa, Paranaguá, CPEA Exalc, Paraná, já operam nos maiores patamares no ano em termos nominais. E ainda falando sobre esse mercado de grãos, essas informações do CPEA, a gente traz também para debate aqui as informações sobre o milho, que as cotações estão em alta em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA, impulsionadas sobretudo pela cautela dos vendedores. Esses produtores aproveitaram o retorno das chuvas para acelerar a semeadura da safra verão e, com isso, perdão, a garganta vai secando porque a gente vai prosendo demais por aqui, né? E com isso, negociam cereal no mercado spot nacional apenas quando há necessidade, ou seja, a negociação do milho sendo feita a conta-gotas e isso, claro, mexe com a precificação. Por outro lado, os pesquisadores do CPEA indicam que os consumidores estão ativos no mercado, tentando recompor estoques, contexto que reforça a valorização do milho. No campo, a semeadura da safra verão vem avançando na maior parte das regiões, claro, incentivado pelo retorno das chuvas. E os levantamentos da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mostram que até o dia 20 de outubro, pouco mais de 32% da área destinada ao milho temporada 24-25 havia sido semeada aqui no Brasil. E a última informação que a gente tem aqui nos nossos destaques da segunda-feira, a gente tem, claro, né, o rescaldo das eleições do segundo turno, né, que aconteceram ontem, portanto, em várias cidades do país, algumas capitais, é isso que a gente vai trazer agora. São informações que partem da Agência Senado. E o segundo turno registrou uma abstenção perto de 30% do eleitorado apto, portanto, a registrar ali os seus votos nas urnas. Então, dos 34 milhões de brasileiros e brasileiras aptos a votar ontem, no domingo, dia 27, no segundo turno das eleições municipais, cerca de 3 a cada 10 eleitores não compareceram às urnas, de acordo com os números divulgados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente tem uma abstenção registrada de 29,26%, arredondando ali para 30%, um número superior ao que foi contabilizado no primeiro turno das eleições municipais desse ano, que foi de 21,71%. Ainda segundo o TSE, o primeiro resultado conhecido ele veio da capital do Pará, às 5h30 da tarde, 30 minutos após, então, o encerramento ali dos registros de voto nas urnas. Então, moradores de Belém já tinham a confirmação de que o deputado estadual Igor Normando, do MDB, havia sido eleito. E a gente teve, então, algumas regiões, foram 51 municípios em que os eleitores escolheram, portanto, no segundo turno, os seus prefeitos ou prefeitas. E entre essas disputas foram 15 capitais. E vamos destrinchar, então, principalmente o resultado dessas capitais. Vamos lá, Aracaju, em Sergipe, Emília Corrêa, do PL, foi eleita. Em Belém, Igor Normando, do MDB, foi eleito prefeito do município. Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, foi reeleito. Campo Grande também houve reeleição da prefeita do PP, Ariane Lopes. Curitiba, atual vice-prefeito Eduardo Pimentel, do PSD, foi eleito, portanto.
Em Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, recebeu então a chancela da população para exercer então o cargo ali de chefe do Executivo Municipal. Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, foi eleito. Goiânia, em Goiás, Sandro Mabel, do MDB, recebeu, portanto, a maioria dos votos. Em João Pessoa, na Paraíba, Cícero Lucena, do PP, foi reeleito. Também quem foi conduzido ao segundo mandato em Manaus, no Amazonas, foi Davi Almeida, do Avante. Em Natal, no Rio Grande do Norte, Paulinho Freire, do União, foi eleito. Em Palmas, no Tocantins, o Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, recebeu, portanto, o cargo de prefeito agora nesse segundo turno. Em Porto Alegre, houve a reeleição, do Sebastião Melo, do MDB. Porto Velho, Roraima, Rondônia, o deputado federal Léo Moraes, do Podemos, foi eleito. E São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, foi reeleito. E agora, então, já que a gente falou sobre os destaques da manhã, vamos ao nosso quadro de entrevistas. Hoje a gente traz, como toda segunda-feira, o Eduardo Vanin, que é analista da Agrinvest Commodities. Renan, já temos o Vanin aqui na linha? Ainda não temos o Vanin, mas então a gente traz uma outra informação para vocês, que é uma atualização do governo do Mato Grosso, que é uma explicação do que significa aquela lei que foi sancionada, então, pelo governador do estado, que corta incentivos fiscais das empresas ligadas ao agronegócio. Essa informação foi divulgada pelo governo do estado porque algumas informações desencontradas, algumas fake news têm circulado por aí, e então é necessário que a gente entenda um pouquinho melhor sobre essa lei. Esse projeto foi sancionado como forma de reforçar o respeito por parte das instituições internacionais para a lei ambiental brasileira, que é a mais restritiva do mundo. Então vamos colocar aqui, vamos pontuar muito bem que a gente tem essas pressões vindas dos órgãos internacionais. A gente falou um pouquinho da lei da União Europeia em relação ao mercado de carnes. E agora vejam só, o governo do Mato Grosso esclarece pontos da lei que retira benefícios fiscais de empresas, principalmente aquelas ligadas ao agronegócio, que aderirem a acordos que restringam a exportação dos produtos mato-grossenses. A matéria ela foi sancionada pelo governador Mauro Mendes ainda na última quinta-feira, dia 24 de outubro, como forma de reforçar o respeito por parte dessas empresas, países e instituições internacionais para a lei ambiental brasileira, que é a mais restritiva do mundo. De acordo com o Código Florestal Brasileiro, propriedades rurais na Amazônia devem preservar 80% da sua área e explorar economicamente no mínimo os 20% restantes, no máximo, os 20% restantes. No Cerrado, produtores rurais podem explorar 80% do imóvel e deve preservar 20%. Sob essa lei ambiental, a preservação de mata nativa dos biomas do estado do Mato Grosso chega a 60% do seu território, segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso. Portanto, já temos o Vanin por aqui, Renan? Certo. Essa informação, então, sobre esses tópicos que são muito bem explicados, né, e são informações que partem diretamente do governo do Mato Grosso, claro, você também confere no site Notícias Agrícolas na íntegra. E agora, portanto, nós vamos para o nosso quadro de entrevistas com Eduardo Vanin, que é analista da Agrinvest Commodities, e já vai mandando as suas perguntas aqui. Muito bom dia, estamos aqui então com o Eduardo Vanin, da Agrinvest Commodities. Vanin, seja muito bem-vindo e vamos começar o pagodinho da segunda-feira? Vanin, eu não te ouço. Alô, alô? Agora sim, estamos com o áudio do Vanin. Vamos lá, Vanin. Novamente eu pergunto, como que vamos começar o pagodinho dessa segunda-feira, dia 28 de outubro? Hoje o pagodinho tá meio desafinado, tá bom? Petróleo caindo bastante e aí tá trazendo a soja junto. O óleo de soja caindo aí 2,5% e aí a soja não se aguentou. Ivaninha, a gente tem hoje também o relatório do USDA, né? O relatório do avanço da colheita. O que a gente pode observar, né, ou antecipar desse relatório e relacionar, portanto, com esses preços que a gente está vendo nesse momento?
Bom, a colheita está na sua reta final de soja e milho. As processadoras americanas já começam a derrubar um pouquinho o basis no interior dos Estados Unidos, porque a entrada da soja já começa a trazer uma certa acomodação em termos de oferta. Uhum, Então, tem bastante soja vindo já do meio oeste americano. Até agora, tínhamos soja principalmente do Delta e sul dos Estados Unidos, uma soja que não estava com uma qualidade muito boa e acabou até gerando um que a gente chama no mercado de short squeeze, falta de soja para as indústrias. E a soja que tinha era uma soja avariada. E essa soja avariada, por uma questão técnica, ela tem uma dificuldade de você tirar a casca dela. É igual você tentar. Você já comprou no supermercado amendoim, e tentou descascar ele sem torrar? uhum. É a mesma, é a mesma ideia. Você tem que tirar a umidade. E se você não consegue tirar a casca da soja de uma maneira eficiente, ela acaba aumentando a fibra, porque a casca é fibra, e diminui a proteína do farelo. Então, houve esse início de temporada que gerou todo esse aperto, mas já está sendo resolvido, foi bem pontual. Portanto, em relação a esse relatório, vamos indo para a reta final e tudo agora começa a entrar nos eixos, esmagamento nos Estados Unidos bastante forte, bastante oferta de farelo, farelo pressionado, aqui na América do Sul também. Então, não tem muita novidade desse lado, não. Ivanin, como é que estão as vendas dos Estados Unidos quando a gente olha então para os principais destinos e também como é que estão as exportações aqui do Brasil, né? Quando a gente vê então principalmente China, né? Como que a gente está ali competindo par a par? Bom, olha só, esse assunto é bem importante e cada vez mais importante para os ajustes do USDA. E daí, claro, o reflexo nos preços. O ponto é o seguinte: os Estados Unidos vendeu até agora 25 milhões de toneladas. Parte disso já está embarcado, parte disso vendido e não embarcado ainda. Bom, a estimativa do USDA é de 50 milhões e 300. Historicamente, para não ter uma redução no programa de exportação ou até aumentos, tem que chegar lá no final de fevereiro, para não ter redução, 90% desse volume feito. Quer dizer, mais ou menos aí perto dos 45 milhões de toneladas. 90% sobre o estimado, que é 50 milhões e 300. Isso até o final de fevereiro. Nós temos 20 semanas até lá. Por que final de fevereiro? É o encerramento do primeiro semestre da temporada americana de exportação. E é quando o Brasil começa a bombar. Aí não tem mais jeito. Portanto, os Estados Unidos têm aí 20 semanas para chegar nesses 40, quer dizer, vender mais mais 20 milhões. Então, hoje 25 para chegar em 45. 20 milhões em 20 semanas. Então, tem que ser 1 milhão por semana sem cair a peteca daqui até lá. Não é fácil não, tá bom? O primeiro ingrediente temos. O Brasil não tem soja agora. E o segundo ingrediente seria o Brasil atrasar a colheita, especialmente no Mato Grosso. Pode acontecer. Aí eu colocaria mais um. E aí, a China vai comprar quanto? Diante das eleições, blá blá blá, Uhum. margem que não está boa, se você considera a soja americana. Então, nós temos uma dúvida. Será que esses 20 milhões a mais são possíveis ou não? Era isso que eu ia te perguntar, Vanim, porque na sua abertura de mercado, né, que a gente sempre traz aqui pelo site da Agriinvest, né, você comenta que a soja americana ela tá ficando mais cara. E aí, como é que vão ficar essas compras? Né? E temos também esse elemento da China, né, em relação à incerteza sobre as eleições americanas, lembrando que já está ali, está virando a esquina, né, dia 5 de novembro, né, Vanim? 5 de novembro, tá aí na cara do gol. E bom, vamos lá. 3 semanas, China comprou 136 navios no total. E 60% Brasil, o restante Estados Unidos. Deveria ser o contrário até mais, 70% Estados Unidos, 30% Brasil. Portanto, o pagodinho está no rumo contrário, está desafinado para o lado dos Estados Unidos. Claro, isso se justifica por dois pontos. Primeiro, é um detalhe bastante prático, margem de esmagamento. A margem de esmagamento, se você considerar embarque dezembro, janeiro, soja americana, é 0 a 0, ganha nada. E soja brasileira para safra nova,
dá um lucro aí de uns 20, US$ 25 por tonelada. Só por isso já vale a pena comprar menos agora, embarque em dezembro, janeiro, e mais lá para a safra nova brasileira, embarque em março, abril, maio, junho, que é o que está sendo bastante. E aí tem a questão das eleições. Aí esse é um ponto super delicado, né? Onde vamos ver como é que a coisa evolui, ninguém sabe. Agora, o que o mercado está tradando é que Trump ganha e já vem porrada no dia seguinte. Ah, Também então não o dá para mercado afirmar isso. já antecipa já essa possibilidade da vitória do Trump e de retaliações em relação ao comércio internacional, principalmente com a China? Ah, sim, tem precificado isso. Se a gente der uma olhada nesse mês de outubro, o soja fez um movimento de recuperação. Claro, teve a questão do farelo, que eu comentei ali no começo, esse short squeeze. E foi. Pomba dali. Quando as ações da Trump Media começaram a subir, porque daí começou a despontar nas pesquisas e nas casas de aposta, essa coisa toda, aí a soja fez um movimento contrário. Sim, o mercado está precificando exatamente isso. Os prêmios aqui no Brasil recuperaram, não toda essa queda em Chicago, e a soja está aí, abaixo dos US$ 10. Então, sim, o mercado está de um lado só do barco, tá bom? Quer dizer, Trump ganha e ganhando vai vir porrada em cima da China. É isso que o mercado está negociando. Dá para afirmar isso? Ainda não. Eu até considero, minha opinião pessoal, que há uma chance aí de 25%, 30% talvez, de não ser assim tão linear essa questão. Quer dizer, já assume, já vem porrada, a partir de janeiro tudo muda, e aí volta, retomamos a guerra comercial. Eu acredito que a China teria uma postura mais proativa nessa situação, nesse Até, cenário. até por causa da dependência, né, Vanin? Tem ali poucas opções de compra em escala, né, por parte da China. Olha, falta de soja eu não diria que seria uma grande preocupação. É, mas, do ponto de vista econômico, a China tem poucos amigos hoje, bem poucos. Está tentando aí costurar, semana passada, essa questão do BRICS, costurar também um sistema financeiro de pagamentos diferente. Acho que vai andar, parece que vai andar. E, enfim, tem um cavalo aí correndo por fora que a China está costurando e está indo. Agora, criar uma nova guerra comercial com os Estados Unidos, eu não acho que seja viável para a China nesse momento e nem para os Estados Unidos também. Mas a China já sabe como que o Trump vai atuar. Portanto, ela tem que decidir. Ou ela espera, igual ela fez lá atrás, e vai subindo tarifas na medida que vai tendo as suas tarifas aumentadas também, só reage, ou ela tem uma postura mais proativa, como ela tem tido com a Europa. A Europa ela tem tido uma postura mais de negociação, de tentar encontrar um meio termo para as tarifas sobre os carros elétricos, essa coisa toda. Olha, eu acho que tem uma boa chance da China tomar a iniciativa para evitar uma retomada da guerra comercial. Ivanin, como é que fica o mercado dos óleos vegetais, que na semana passada foi um destaque, né, durante todo o correr da semana? Como que a E, gente entra nessa semana agora de finaleira de mês de outubro, olhando para o mercado de óleo de soja e também se você puder incluir a Argentina nesse balaio, traçar um comentário também, eu agradeço. bom, óleos vegetais, tudo começa com a questão do óleo de palma, está crescendo, a produção na Indonésia está diminuindo e o consumo doméstico aumentando. Quer dizer, o saldo para exportação está reduzindo, está caindo. Malásia continua aumentando os seus volumes e a Indonésia diminuindo. Só que a Indonésia é a OPEP dos óleos, é a maior, e está caro. Portanto, mais procura por óleo de soja. E aí nós tivemos nessas últimas 2 semanas, Índia comprando bastante óleo de soja na Argentina. Os prêmios subiram junto com Chicago, quer dizer, o flat price do óleo de soja na Argentina subiu bem, subiu US$ 100 por tonelada nesse mês. E então tá firme, tudo começa com óleo de palma. Aí fora isso, nós temos uma Europa com quebra da couza, nós conhecemos aqui como canola,
E tem quebra do girassol no leste europeu. Na soma geral, nós temos menos óleos vegetais. Vamos ter menos da Indonésia, temos Brasil só exportou 1 milhão até agora, metade do ano passado, e Europa com quebra, menos girassol e óleo de girassol no Black Sea. De forma geral, tá mais ajustadinho o mercado de óleos, que estava bem barato. Eu acho que tem um piso importante aí. Se vai subir mais, aí é uma questão da demanda topar esses preços. O que é bem volátil, tá bom? O óleo de soja, os óleos vegetais, igual o trigo, Uhum. eles têm uma situação que chama opcionalidade, quer dizer, você substitui facilmente por outro óleo, por outra origem. É volátil o negócio. Agora, nesse momento, tem um suporte interessante. Ivanim, temos pergunta para você aqui no nosso chat. O Luiz Carlos Leite, ele pergunta o seguinte: o que que o senhor diz a respeito de uma possível falta de soja aqui no Brasil? O Luiz Carlos diz que se aventa aí informações que chegam até ele, portanto, dessa possível falta de soja disponível no país. Senhor, nossa, Senhor está no céu esperando a gente, mas Eu omiti essa parte. Deixei aqui só o que o Luiz Carlos escreveu, mas não te chamei de senhor, viu, Vani? ô, Luiz Carlos, o seguinte, meu camaradinha, todo final de ano falta soja. Isso aí como a gente fala no mercado, isso aí é jornal velho, tá bom? É todo final de ano a gente vai chegando no final aí, é normal isso aí. Esse ano um pouco mais, claro, porque tivemos a quebra de safra e principalmente no Mato Grosso. Mato Grosso é a soja mais cara do mundo, tá bom? Não estou comparando aos destinos, estou comparando as origens. Estados Unidos, Brasil, Argentina e Paraguai, etc e tal. Ah, cara, em termos é o que a gente chama de custo de originação. Você pegar ela lá do interior, levar até o navio e levar até o destino. É a soja mais cara que tem hoje. Mas isso logo vai ser resolvido, tá bom? Janeiro tem pouca soja, devido ao atraso, mas fevereiro tudo volta ao normal. Então não se emocione. Todo final de ano é isso aí. Aí chegamos a ouvir aí, um tempo atrás, o Brasil ia importar 25 milhões de toneladas de soja. É um completo desconhecimento, tá bom? O Brasil importa todo ano do Paraguai, unicamente do Paraguai, soja, e depende muito da logística, da aduana, que é sempre enrolada. Esse ano aí, 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, pode ser, mas é normal, tá? Então, tudo isso está acontecendo agora essa falta de soja agora, final de ano, é normal. Agora, no ano que vem, o Brasil colhendo, vai lá, um 66, um 67, tem gente que fala acima de 170 milhões, não vai ter falta de soja no final do ano. Atenção, não vai ter falta. Aí o Brasil vai seguir exportando bastante soja até a virada do ano que vem. Claro, dia 5 também faz parte desse cenário de quanta soja nós vamos ter no final do ano. E, Vanim, outra coisa que eu queria te perguntar é a respeito dessa retomada das chuvas. A gente já teve chuvas, ainda que não tão generalizadas assim, mas alguns volumes importantes caindo na região centro-oeste do país, né, caminhando aqui para o sudeste também. Segundo as informações da Metsul que eu trouxe também um pouquinho mais cedo aqui no Bom Dia Agro, essa semana deve ser de continuidade dessas chuvas nessas regiões e de uma cortada nessas chuvas no sul do país. De que forma que isso pode ajudar a mexer com os preços, portanto, ao longo dessa semana agora? Olha, essa normalização das chuvas na parte central do Brasil faz toda a diferença. Tá bom? São os estados principais, o Mato Grosso principalmente, depois Goiás, que está em brinco, e o MS ajudaria também, e o Paraná, que é o mais adiantado no plantio. Enfim, tem uma mudança, sim, que os modelos estão mostrando aí. Modelos de inteligência artificial que estão acertando mais do que os modelos numéricos. Já vinham mostrando isso, que no Mapitobá e no sul do Brasil teremos uma redução de chuvas agora para novembro. Olha, o risco maior agora seria o Paraná, tá bom? Devido ao plantio já bem adiantado. Atenção ao Paraná, porque
aí começaria a sofrer um pouco mais a soja. E, e uma pitobá que está plantando. E Uhum. parece que a coisa ali vai ficar mais seca mesmo e mais quente, tá bom? Claro, tudo isso pode dar um suporte aí para a soja. Temos que acompanhar. Esse mês de novembro é definidor. E agora, vamos lá. Não vamos esquecer. O Brasil produziu esse ano 153 milhões, 154, é o nosso número de Agrinvest. Quem duvida é só olhar a exportação e o esmagamento. Não tem como ser menos, tá bom? E aí é o seguinte, vamos supor que seja 163 e não 170. Ok, são 10 milhões a mais. O Brasil vai exportar mais. Esse ano vai dar uns 96 milhões. O ano que vem pode ser 102, 103 milhões. É bastante soja, tá bom? Aí não teria espaço para os Estados Unidos, safra 25, 26. Menos do que esse ano. Enfim, nessa matriz da competitividade, Brasil caminha para tirar competitividade dos Estados Unidos. Não agora, de curto prazo, mas para próximo. E Vaninha, Aproveita. Se oh, der uns perdão. alis aí, aproveita. A gente Se tá der uns aqui com alis nos Tá aqui futuros. com o Vanim toda segunda-feira e claro, né, que daí a gente vai atualizando esse caminhar das coisas, o pagodinho, como sempre o Vanim traz aqui pra gente. Vanim, a gente tem um comentário do Renato Lourenção por aqui, que é quase um sócio do Bom Dia Agronegócio, que tá sempre com a gente. Ele diz o seguinte: boa semana a todos. Falando de soja, os preços já estão sendo repassados nas gôndolas do supermercado. Hoje, uma embalagem de Opa. 900 ml de óleo de soja está sendo vendida a R$ 6,98. O custo caiu nos últimos 60 dias de 5,50 para subiu, né? Saiu, perdão, um erro de digitação aqui. O custo saiu nos últimos 60 dias de 5,50 para R$ 7,00 e não vemos perspectiva de baixa por enquanto. Sendo assim, a inflação da soja chegou nos mercados. Ai! Amigo. Ao invés de comer churros e pastelzinho, vamos para pamonha. Aliás, o milho tá caro também. O que que tá barato hoje? A carne subiu, o espetinho então não dá. Sei lá, vamos viver de vento. Mas, ó, brincadeira. Vou fazer a O... fotossíntese. Isso, vamos fazer. Eu já tô aqui na Luísa. O Renato falou, está muito correto. O óleo de soja é o que mais tem subido e se deve muito a esse que eu comentei ali. O Mato Grosso quebrou feio, é o estado que mais esmaga, mais exporta, que mais exporta biodiesel, tá bom? Para os demais estados, para as distribuidoras de combustível. Então, isso que nós estamos vivendo agora, eu acho, eu consideraria o pico, que está aí R$ 7, como o colega o Renato aí falou. Portanto, eu acho que é o pico do ano. Pode subir um pouquinho mais, enfim, mas janeiro deve começar a normalizar, fevereiro e assim por diante. Aí nós vamos ter mais soja, um esmagamento crescente e o óleo já deve encontrar um preço já um pouco mais baixo. Isso a gente já vê, prêmio, o flat price na Argentina, Brasil para o ano que vem, do óleo já está aí mais ou menos US$ 70, US$ 80 por tonelada mais barato. Seria aí mais ou menos uns R$ 1,50 por litro mais barato. Então, vamos adiar a nossa festinha do risoles e do pastel, que tudo vai dar certo. Vai ter que fazer na air fryer, né, Vanim? Isso, boa! Não deixe de comer pastel. Lembre da air fryer. Lembre da air Muito fryer. boa. Vanim, muito Pois. obrigada pela sua companhia nessa segunda-feira, pelas informações aí cheias de bom humor, mas também cheias aí de suporte, né, de conhecimento, que aí é uma enciclopédia, né, o Vanim, mas traz sempre com essa energia do pagodinho, ainda que você falou que estava meio desafinado nessa segunda, né, Vanim? Mas, afinal, vamos ver essa questão do petróleo, tá bom? Vocês viram aí nos jornais, enfim, o Irã fazendo declarações e reduzindo o risco. Vamos ver. Não veio do alto escalão dos ayatollahs, tal. Veio de um conselheiro dizendo que o Irã estaria mais aberto a se aproximar do Ocidente. Bem importante esse assunto para a ureia, tá bom? Que já caiu. Ela chegou a bater posto Brasil. US$ 388 por tonelada, e agora já está 375, mas já esteve 350 em setembro. Bom para o produtor que não comprou tudo ainda a ureia, para a safrinha. Boa notícia. Tá certo, Vanim, muito obrigada, portanto, pela sua companhia. Segunda-feira que vem a gente está de volta juntos aqui. Quer dizer, segunda-feira que vem a Grande Carlinha vai estar abraço a todos. aqui.
Ah, é? Tá de férias, né? Ela tá de Ou ela tá férias, muito. mas segunda-feira que Ela tá vem melhor, ela eu tá de fiquei sabendo. volta. Tá bom. Ela, todo Até. mundo precisa de férias, né? Tá bom? Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí então, pessoal, estivemos com o Eduardo Vanin, como sempre, todas as segundas-feiras, trazendo, portanto, as informações a respeito principalmente do mercado de soja, como que a gente deve ver o caminhar desse mercado ao longo da semana, fazendo também um retrospecto da semana anterior, lembrando que a gente teve ali um destaque para a semana passada para os óleos. Hoje, essa semana, a gente está de olho, portanto, no relatório que vai sair do USDA, ou USDA, como queiram, né, lá dos Estados Unidos, trazendo então os resultados na reta final da colheita de milho e de soja por lá. O Vanin trouxe também informações de como que isso deve trazer a precificação aqui para os grãos no Brasil, também expectativas em relação à eleição, perdão, nos Estados Unidos, lembrando que a gente tem o Trump concorrendo à reeleição, a gente tem a Kamala Harris, que era vice-presidente, também concorrendo, portanto, contra o Trump. E segundo o Vanin, a gente já tem ali uma precificação do mercado já considerando que o Trump seja reeleito e olhando para as possíveis tensões comerciais em relação à China, o que pode acontecer, será que a guerra comercial vai ser retomada? O Vanin acredita que a China deve ali agir com um pouco mais de parcimônia, já que está ali com poucos amigos nesse momento em relação ao comércio internacional, e isso a gente fala de vários produtos, desde os carros elétricos da China que estão sendo taxados, principalmente na União Europeia. Então a gente vê ali como que esse cenário pode se desenhar e vai acompanhando tudo isso nos próximos dias, lembrando que a revelação, né, a contabilização dos votos das eleições norte-americanas acontece no dia 5 de novembro, daqui a pouquinho. E agora a gente chega então no nosso momento de interagir com a nossa audiência aqui no Bom Dia Agronegócio, nosso momento do Fala Produtor. 8h54, horário de Brasília. Vamos então conversando com o pessoal que está aqui nos acompanhando, o Renato Lourenção, que trouxe aqui informações bastante importantes a respeito do óleo de soja. Vanin chegou até a comentar, né? E a gente fez até a brincadeira aqui, né? Do preço já subindo do óleo de soja nas gôndolas. E o pessoal vai ter que acionar a air fryer aí para poder comer o pastel. Brincadeiras à parte. Renato, muito obrigada aqui pelas informações. Lembrando que o Renato Lourenção está sempre com a gente aqui. Nós agradecemos essa audiência fiel e qualificada que vocês são aqui no Bom Dia Agronegócio. Bernardino Tartari também é outro quase sócio aqui do Bom Dia Agronegócio. Bom dia, viu, Bernardino? Lilian Henke, outra querida que fala sempre de Panambi com a gente aqui. Lindo dia de sol. Semana de colher trigo. Vamos trazer então mais informações sobre como que está o andamento da colheita do trigo ao longo dessa semana aqui no Notícias Agrícolas em relação ao Rio Grande do Sul. Lilian, temos aqui o Tripa Seca do Paraguai falando com a gente. Um ótimo apelido. Bom dia, acompanhando aqui de Sinop MT. O Heraldo Santos dando bom dia, meu Brasil. Bom dia, Heraldo. Gosto da animação assim. Nierley Teófilo também que está sempre com a gente, falando da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Piauí. E ele fala que tem vaga para curso lá, hein? Olha só, interpretação e análise de solos, operação de drones agrícolas. Ó, as informações ele está deixando aqui, ó, diretamente do Instagram da ceap.agronomia10. Ó, fiquem de olho, hein? Oportunidade de capacitação. Obrigada, viu, Nierle? É importante a gente poder difundir conhecimento aqui e tornar, claro, o nosso agronegócio brasileiro, que já é tecnificado, que já é um agronegócio de ponta, cada vez mais moderno, e é assim, com cursos e boas informações, que a gente vai fazendo isso acontecer. O Alban trazendo aqui o nosso bom dia, abençoada semana a todos, falando de Toledo do Paraná. Amém, Alban, que assim seja. Márcio Eno, muito bom dia, 17 graus, falando de São Jerônimo da Serra, no Paraná. Um abraço, Márcio, um abraço também para a dona Tsuyako, que a gente sempre lembra dela aqui no Bom Dia Agronegócio. Dona Lica, Eliana Carvalho, muito bom dia, Agro, muito bom dia para mim, Letícia Guimarães. Dona Lica, que é mãe da Carlinha Mendes, Carlinha que volta na segunda-feira que vem, hein? Tá de férias. Ainda bem que essa mulher precisa descansar, porque trabalha loucamente, Carlinha Mendes, mas volta na semana que vem aqui para trazer então as informações do Bom Dia Agro para vocês. A gente tem também aqui, ó, Luiz Carlos Leite, bom dia.
perguntou sobre a soja disponível para o Vanim. Vanim trouxe as informações. O José Natal, que também está sempre conosco aqui. Bom dia, viu, José Natal? Ricardo Mariano, bom dia, Agro. Deus abençoe a todos. Chuvarada boa, graças a Deus. Falando de Guaíra, São Paulo, grande faroeste paulista, né? Onde Guaíra está localizada. Ricardo, muito bom dia. E o Renato Ercos, falando de Lucas do Rio Verde, sábado e domingo de muita chuva. Hoje sol quente já pela manhã. É isso, gente. O clima aí, a gente precisa ficar de olho, né? E vocês, produtores rurais, sabem muito mais do que a gente que traz as informações, que somos apenas portadores da mensagem, vocês que originam as mensagens, né, e as informações aqui pra gente, que então precisa ficar, um olho ali dirigindo a plantadeira, uma mão ali dirigindo a plantadeira, a outra mão ali segurando na mão de São Pedro, pedindo para que o clima seja o ideal, então, para realizar o plantio ou a colheita, seja qual for o trabalho de campo, né, ou aplicações que a gente também precisa monitorar o clima para isso. E você também que está nos acompanhando pela Rádio Agro Hoje ou pelo canal C3, eu agradeço a sua audiência aqui com a gente segue durante a semana aqui juntos, trazendo as informações. E você também que acompanha, seja pela página do noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, obrigada pela sua audiência. Você que está no YouTube, aproveita para se inscrever. Se você não está inscrito no canal do Notícias Agrícolas Oficial, se inscreve por lá, ative o sininho para receber as notificações, para você receber então a notificação sempre que tiver uma transmissão ao vivo, para você não perder nada. E também deixa o seu like nos nossos vídeos, que isso também é bastante importante para que as nossas informações cheguem cada vez mais longe. São 8 horas e 58 minutos, horário de Brasília. Eu vou finalizando por aqui, mas claro, deixo a todos vocês o convite para se manterem aqui ligados no site do Notícias Agrícolas para acompanhar a nossa programação ao longo do dia. Lembrando que hoje a gente tem boletim do clima, mais ou menos ali umas 10h30 da manhã. Depois a gente tem mercado do boi gordo. No final da tarde a gente tem o fechamento do mercado da soja, sempre com especialistas de alto gabarito para trazer as informações para você, para que, claro, você siga sendo o produtor rural, a produtora rural mais bem informados desse Brasilzão. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. Até amanhã!